E aí, cara, beleza? Tranquilo? Pô, vou regularizar a suspensão do meu carro essa semana. Vai não. Na última semana de agosto, o CONTRAN publicou uma resolução proibindo por 90 dias a regularização de qualquer sistema de suspensão, seja ele para um carro rebaixado ou off-road. Por que isso aconteceu? A gente vai saber agora. Segundo o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum proprietário poderá fazer modificações no seu veículo sem antes consultar a autoridade competente. Por quê? Isso existe para coibir excesso, seja em qual tipo de modificação for. Então, como você deve saber, ou não, alterar a suspensão do seu carro mexe com a segurança toda dele. Por isso que você tem que levar na oficina regularizada pelo Inmetro. Não é só pegar o serrote e meter na mola, não é só arrancar a mola do seu carro, você não é nenhum bicho. Você não é nenhum Neandertal que tem que andar com o carro todo desregulado assim, achando que vai pegar a mulher. Você tem que levar o carro no local apropriado. E aí você consegue o CSV. O que é o CSV? É o Certificado de Segurança Veicular. Isso significa que o seu carro foi rebaixado de uma maneira correta. Mas qual é o problema então? Se tudo está correto, a oficina é do Inmetro e eu posso andar com o carro rebaixado? Tinha muita gente andando com caminhão com a suspensão atrás reforçada. Peso demais. E você sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então você imagina o caminhão vindo com a massa X, né? Ele já tem uma dificuldade de frear. Mas aí um animal me põe uma massa Y, muito mais pesada. Você imagina a catástrofe que pode fazer? Se o caminhão já quase não para com a massa bastante pesada, que é o que ele carrega, imagina com o triplo do peso, entendeu? Aí você vê que seu carro lá na frente, ele não freia, acidente, catástrofe feita. É exatamente por isso que essa lei foi suspensa e tá todo mundo trabalhando, tentando resolver isso aí. Beleza, entendi o que vocês estão tentando explicar. Mas, se o carro é meu, a mola é minha, a serra é minha, eu que canso pra cortar e eu que fico desconfortável quicando, por que eu sou obrigado a usar equipamentos certificados sendo que isso sai muito mais caro pra mim? Animal! Velho, tu gasta menos dinheiro agora pra cortar a porra dessa sua mola, mas esquece que tem amortecedor, bucha de suspensão, braço de suspensão, a porra toda, velho. Teu amortecedor vai estourar, tu vai ter que trocar essas merdas dessas buchas. Se trincar, tu vai trincar até a merda do teu monobloco. Faz ideia do que é isso? Você não tem ideia do que é isso. Depois você me aparece com a porra do carro todo detonado e vem falar: é bomba, é bomba. Não existe carro bomba, existe dono terrorista. É por isso que a própria legislação que existia antes já exigia que você usasse somente molas esportivas. Por quê? As molas esportivas não são simplesmente molas originais do seu carro que são cortadas para diminuir a altura. Toda a força elástica envolvida na compressão e expansão da mola são estudadas para aquela nova altura. E elas são feitas também para que seus amortecedores não precisem ser trocados. Por quê? Normalmente quem quer baixar o carro somente para ter um visual mais esportivo não vai querer gastar dinheiro com outras coisas, trocando outras peças que às vezes não serão necessárias. Então o que os fabricantes das molas esportivas fazem? Desenvolvem uma mola que tem uma força elástica que seja compatível com o seu amortecedor, que deixe o carro numa altura na qual não force completamente a sua suspensão e que preserve a sua suspensão. Tá, legal, eu quero rebaixar meu carro, mas o que diz a lei? Desde setembro de 2008, o CONTRAN regulamenta algumas modificações veiculares. A suspensão é citada no artigo 6º. Na troca do sistema de suspensão não será permitida a utilização de sistemas com regulagem de altura. Parágrafo único. Para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo das observações do CRV e do CRLV a nova altura medida verticalmente do solo ao ponto do farol baixo original do veículo. Bom, esse é o parágrafo que proíbe suspensão A e suspensão de rosca e diz que é obrigatório agora você ter a nova altura do seu carro no CRLV. Mas o que acontece? O CRLV fala que tem a sua nova altura, tudo certinho, você pode andar com o carro assim. Mas tem um problema, nenhum documento fala a altura original do seu carro. E aí, se eu fazer um rebaixamento discreto ou aumentar um pouco a altura do meu carro? E qual é o limite? Bom, a resolução 227 diz que o farol baixo deve estar em uma distância entre 500 e 1.200 milímetros do solo. Ou seja, 50 centímetros do chão ou no máximo 1,20 m do chão.
Aí temos a primeira inconsistência, pois temos casos como o do Fusca, que original o carro já tem menos de 50 centímetros da base do farol ao solo. Isso quer dizer que a lei não regulamenta alteração de suspensão para esse carro, pois o original ele já está fora da lei. E outro caso divergente é o caso do Agile, por exemplo. O Agile, da base do farol até o final do para-choque, tem mais de 50 centímetros. Ou seja, eu posso socar o carro no chão, arrastando o assoalho, que ele vai estar na altura permitida. Tá dando ideia pra PZ quando pega Agile. Isso quer dizer que só preciso deixar o farol do meu carro a mais de meio metro do chão e tá tudo certo? Não, pois o artigo 8 diz o seguinte: ficam proibidas a utilização de rodas e pneus que ultrapassem os limites externos dos paralamas, o aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto roda-pneu, a substituição do chassi ou monobloco do veículo por outro chassi ou monobloco, salvo no caso das motos, a alteração das características originais das molas do veículo, inclusão, exclusão ou modificação dos dispositivos da suspensão. Ou seja, o item 4 deixa claro que nada na suspensão pode ser cortado, modificado ou até mesmo substituído, contrariando o que a gente viu no artigo 6º. Bom, praticamente o artigo 8º contradiz o 6º. O 6º permite, desde que eu legalize, mas o 8º, no inciso 4, não deixa eu fazer qualquer tipo de alteração. E aí, eu posso ou não posso? Os dois artigos da mesma lei estão se batendo. Foram por essas inconsistências na lei que o Denatran resolveu suspender durante esses 90 dias a regularização das suspensões. Bom, de acordo com o site do Jalopnik, nós tiramos 3 reivindicações que são bastante plausíveis, no qual a primeira é a revogação do artigo 8º, porque ele e a 6ª se contradizem. A partir do artigo 8º sendo revogado, o 6º vai estar valendo plenamente, sem ambiguidades. Então, a galera que quer rebaixar o carro vai poder rebaixar dentro da lei. A segunda reivindicação seria de começar a regularizar as suspensões ajustáveis, porque já são tecnologias mais do que provadas serem eficientes, tanto as suspensões a rosca quanto a ar. Temos aí diversos fabricantes de coilover e sistema de suspensão a ar já comprovados no mercado pela sua qualidade de construção e utilização. O que seria uma solução seria as peças serem homologadas pela autoridade competente. Sendo assim, as peças já teriam o seu laudo técnico dizendo qual a altura mínima de rodagem. Dessa forma, as peças sendo homologadas ficariam muito mais fácil para a regularização. A terceira reivindicação é que a peça já saísse direto da loja com a certificação do Inmetro e a nota fiscal mais o CSV. Uma peça homologada que seria dispensada uma vistoria técnica no Detran. Então, galera, ninguém aqui é contra carro rebaixado, muito pelo contrário. Todo mundo aqui sabe e vai explicar para vocês os benefícios que você abaixar o centro de gravidade do seu carro pode trazer. Porém, por que você deve fazer isso do jeito certo? Não é somente a altura do centro de gravidade do seu carro ou a altura da carroceria do mesmo que influencia na dinâmica dele, como ele faz curva, como ele acelera ou como ele freia. Tem toda uma série de fatores envolvidos nisso, tais como a taxa de compressão dos seus amortecedores, a taxa de expansão dos seus amortecedores, a constante elástica da mola que você usa, o tipo de suspensão que o seu carro tem, a geometria da sua suspensão e diversos outros fatores, como o peso, quantas pessoas tem nele, como o peso do carro está distribuído. Então, quando você faz as coisas do jeito certo, levando numa oficina especializada que vão calcular todas essas variáveis do seu carro, eles vão fazer amortecedores e molas compatíveis com a altura que você quer andar, com o uso do seu carro, com o peso que você transporta e com todos esses outros fatores que eu já citei. Dessa forma você terá um carro o mais confortável possível para rodar. Por que eu falo possível? Porque não existe carro rebaixado confortável. Existe um limite de conforto para isso. Então eles vão trabalhar a sua suspensão de uma forma que ela fique da altura que você deseja, porém com a segurança que você e todos os outros usuários da via necessitam. E por que você não deve fazer isso do jeito errado? Quando você corta a sua mola, você altera a geometria da sua suspensão, você vai conseguir destruir seus amortecedores. Alterando a geometria da sua suspensão, você faz com que os seus pneus gastem mais, as suas pastilhas de freio vão gastar mais do que o normal. Por quê? Você alterou completamente a dinâmica do seu carro sem parâmetro algum de referência. Qual o parâmetro de referência que você tem? Pô, cortei 2,5 elos da minha mola. Que bosta é essa? Curvas. Ah, rebaixei meu carro. Ele tá fazendo mais curva que o normal. Porra nenhuma.
merda nenhuma. Olha, seu carro ficou com um centro de gravidade mais baixo, só que mantendo as características originais da sua suspensão. Ou seja, a carroceria vai rolar da mesma forma que ela rolava antes de você rebaixar seu carro. Seu amortecedor ainda está com a mesma taxa de compressão original. Você vai destruir bucha de suspensão, coxim, coifa, homocinética e quase todas as peças relacionadas ao seu sistema de suspensão. Fora que quando você cortar a mola, você vai ter que esquentá-la para conseguir que ela encaixe no prato do seu amortecedor. E aí você vai mudar completamente a constante elástica dela. Nós temos aqui dois exemplos. Essa é uma mola esportiva. Ela foi projetada para um certo carro, para uma certa altura e certo peso. Ela pode ser usada com amortecedor original. Ela foi projetada para isso, ela foi pensada diretamente para isso. E temos aqui uma mola original pintada. Isso aqui é o famoso engano autoridade. Isso aqui é só para você poder cortar e falar que é uma mola esportiva. Você chega aqui, mete a serra, corta 1, 2 elos disso aqui, bota lá no seu carro, ela vai continuar como se fosse uma mola esportiva, mas na verdade é só uma mola original, cortada, pintada, e ela ainda continua a mesma bosta. Então, para quem odeia carro baixo, que fica batendo em buraco, fica fazendo essas coisas, eu não tiro a razão de você, é realmente ruim. Mas o governo desse país é tão sem vergonha que os testes que eles fazem com o carro já é baseado nos buracos das nossas vias. Quer dizer, em vez de fazer um asfalto de boa qualidade, pra gente poder andar no carro numa altura boa, tranquilo, não! Eles já fazem um teste com os carros e já obrigam a vir os carros mais altos para poder andar nessa buraqueira, porque eles sabem que não vão consertar. Exatamente por esse motivo, o governo deveria legalizar as suspensões ajustáveis, justamente por elas serem ajustáveis. Quando a pessoa estivesse num lugar que tem um asfalto bom, que são raros aqui no Brasil, ele andaria com o seu carro baixo. Quando estivesse no asfalto de bosta que a gente tem por aí, ele levantaria o seu carro para conseguir andar. Então galera, é isso no vídeo de hoje. Se restou alguma dúvida sobre qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente sempre vai responder as dúvidas que tiverem no comentário sobre o vídeo anterior, que no caso é esse vídeo, vocês entenderam. E deixe suas dúvidas que a gente vai responder. Galera, deixa feedback aqui embaixo, entendeu? Fala o que vocês acharam, não seja um filho da puta da internet, fique falando merda. Dê críticas construtivas, ajude a gente quer fazer o melhor pra vocês. E argumente, caso qualquer querer discutir alguma coisa com a gente, use argumentos. Inscreva-se aqui embaixo, joinha e até o nosso próximo vídeo. Valeu!